Olá, boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Shalom de Deus. Nós estamos aqui nos achegando mais uma vez no domingo, esse domingo abençoado, domingo maravilhoso, um domingo onde a gente pôde refletir e pensar na grandeza desse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Boa noite, Andresa, minha filha, Deus te abençoe. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Cíntia Arlene, Deus te abençoe, querida. Boa noite, Paula. Boa noite, Paulinha, boa noite. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo de Deus comece a visitar. Ele já está aí dentro de você. Que ele possa ativar no seu coração. Boa noite, Célia. Boa noite, querida. Que Deus possa ativar no seu coração o Espírito Santo nessa noite. A chama, a brasa viva no seu coração. Boa noite, Camila Bastianini. Deus abençoe. Boa noite, Gleidson. Boa noite, amado. Deus abençoe sua vida. Saudade de todos vocês. Glória a Deus. Vamos nos achegando. Vamos convidando os nossos amigos para entrar, para participar, para receber. Convida seus amigos, passa para eles. Entra na sua sala de bate-papo. Vai mandando para eles poderem acompanhar e ser edificados, serem abençoados também. Boa noite, Rubens. Rubens Brasil, Deus abençoe, querido, você e todos os funcionários da farmácia, todos vocês da área de saúde que estão aí trabalhando, que estão aí se arriscando todo dia. Deus te abençoe. Abençoe a Angélica também na área da saúde, todos os amigos ali, ali do centro de diagnóstico, do Hospital São Joaquim. Boa noite, Carol Ribeiro. Graça e paz, querida. Boa noite, Carolzinha. Boa noite, Vencer Imóveis. Deus abençoe, Renato. Deus abençoe, Edmar, Flávio Júnior, Deus te abençoe, querido. Wagner Moura, Deus te abençoe você, fique ligadinho aí conosco. Hoje é domingo, hoje é o nosso culto de domingo, culto de celebração, culto de adoração ao único Deus digno de receber toda a nossa adoração, esse tempo onde a gente aquieta nosso espírito, onde a gente vai aquietar a nossa alma, onde nós podemos nos regozijar e nos alegrar. Quero agradecer a todos vocês que com carinho têm cuidado de nós. Um grande beijo para a Sirlene, para o João, que com tanto carinho a Sirlene fez um pãozinho caseiro e agora no finalzinho da tarde trouxe para nós tomarmos café. Que Deus abençoe, estava uma delícia, Sirlene, muito obrigada. Que Deus te abençoe, viu, você e o João, com tanto carinho fez um pãozinho caseiro. Quero agradecer também a Silvana Chivionato, que fez também um docinho de abóbora, olha, finíssimo, maravilhoso, e trouxe para nós também, partilhou conosco, muito obrigada. Boa noite ao Renato de Lélio, ontem ele trouxe no finalzinho da tarde também, aquilo que eu amo, a broinha doce, um pão de queijo maravilhoso, trouxe uva para nós, que delícia, né? Muito obrigada a esses irmãos que têm se lembrado de nós e têm compartilhado e mandado. Muito obrigada a vocês que com tanto carinho têm cuidado. Boa noite, Elaine. Deus abençoe vocês. Boa noite. Deus abençoe minha filha também, que tem mandado, que tem comprado as coisas, trazido para nós. Deus abençoe você, querida. Deus abençoe o Maico, a Laura, a Andresa, a todos aqueles que com carinho têm lembrado de nós e têm mandado para nós. Amém? Aqueles que têm ofertado, aqueles que têm sido fiel com o seu dízimo. Muito obrigada àqueles que têm entendido o trabalho da obra da igreja e têm investido na igreja e têm investido nesses dias, ainda que ela está com as suas portas fechadas ali provisoriamente, mas nós estamos aqui juntinhos, ligados no amor de Deus, no amor, no Espírito Santo de Deus. Nós estamos juntos. Muito obrigada, que Deus recompense a cada um de vocês que tem permanecido com o seu chamado, que tem permanecido fiel, que tem investido, que tem ainda, você que não sabe ainda como fazer para abençoar a comunidade Ágape, para abençoar
nós como pastor que estamos aqui trabalhando. Você vai aparecer aí na sua telinha o número da conta. Você não quiser vir trazer aqui, você pode depositar lá na conta e vai tudo para a igreja certinho, vai tudo com muita graça, com muita responsabilidade, com muito temor e temor a Deus, por tua oferta, por seu carinho, pela sua fidelidade. E Deus que nos recompensa, aquele que vê todas as coisas, Ele sabe e Ele te recompensa. Jamais vai faltar a semente para o semeador, aquele que está semeando, aquele que semeia, jamais vai faltar a semente, a boa semente para você, porque Ele, ainda em tempos difíceis, Ele está cuidando. Amém, queridos? Muito obrigada, Washington. Deus abençoe vocês, Washington, Deus abençoe. Deus abençoe a Márcia, Deus abençoe todos os profissionais da área de saúde, aqueles que estão na farmácia, aqueles que estão nos hospitais, nos UB. Deus abençoe os enfermeiros ali no pronto-socorro. Deus abençoe todos aqueles que têm cuidado, que têm estado nos mercados. Nós não esquecemos de nenhum deles, todos eles estão nas nossas orações, está no nosso coração. Boa noite, Alan, Deus te abençoe, querido. Meu sobrinho amado, Deus te abençoe, querida. Boa noite, Ana Maris. Boa noite, Roberto, meu irmão amado. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe a Sônia. Traga paz do coração. Traga refrigério, descanso. Viu? Que você tenha descanso, que você tenha refrigério. Viu, querida? Que você tenha paz. Não turbe o seu coração. Não deixe seu coração ficar turbado, preocupado, ansioso. Boa noite, Paulo Trindade. Deus te abençoe sua vida, querido. Deus abençoe. Eu amo a sua meditação que você manda para nós. Muito obrigada, querido. Está aí ligadinho na palavra de Deus, comendo e se alimentando. Sempre fiel, né, Paulo? Que coisa linda. Há quantos anos nós nos conhecemos, né? Glória a Deus por isso, meu irmão. Deus te abençoe nessa etapa sua que você está vivendo aí. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 61. Amém? Você pode abrir juntamente comigo. Isaías 61, do verso 1 até o verso 3. E eu gostaria muito que você fizesse dessa palavra, que você fizesse desses 3 versículos de Isaías 61, e você fizesse dele a sua oração, e que você cresce de todo o seu coração. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Esse é o chamado que o Espírito Santo veio cumprir, quando o Espírito Santo de Deus estava ali sobre Jesus, quando ele entrou ali na sinagoga, quando ele abriu o livro, e o livro de Isaías estava ali aberto em Isaías 61, e ele então viu que ali estava ali o chamado dele, que ele tinha que cumprir, qual o papel dele. E ele também nos deixou, falou que nós faríamos obras ainda maiores que ele veio realizar, porque ele iria para o Pai, mas o Espírito Santo estaria conosco. Olha aqui que Isaías fala, e eu quero que você fale para você: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele me enviou para os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Fale para você, o Senhor te chama carvalho de justiça. Eu e você somos carvalho de justiça, justiça de Deus. Fomos plantados pelo Senhor para a glória do Senhor. Por isso nós estamos aqui.
O Espírito do vivo Deus, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está sobre mim, Ele está sobre você, Ele está sobre nós. Ele está sobre nós, que você possa sentir aí no seu lar, que você possa sentir, ser tocado pela presença e deixar Ele te encher, deixar Ele transbordar no seu coração e declarar para você com toda a fé, com toda a força, o Espírito de Deus, o Espírito do vivo Deus, Ele está sobre mim, Ele me ungiu para proclamar as boas novas da salvação, para anunciar boas novas aos corações, para pôr em liberdade aquele que está aprisionado, a proclamar libertação. Glória a Deus, o Espírito do Senhor está sobre nós. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. É motivo de muita alegria, é motivo de grande gozo no nosso coração, sermos chamados carvalho de justiça, a justiça de Deus, plantados para a glória do Senhor. Nós estamos plantados aqui, fomos plantados na terra, fomos levantados para sermos para a glória do Senhor. Há uma glória eterna, há um gozo divino, há um gozo eterno, há uma glória sobre nós, toda a glória de Deus, a nossa vida, a nossa casa, a sua casa, a glória de Deus. Receba da glória de Deus, receba do poder de Deus, receba da virtude do Senhor Jesus sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre o seu lar, sobre os seus negócios, sobre a sua casa. Creia de todo o seu coração, receba de Jesus, em nome de Jesus, que você receba, que você possa sentir o agir dele, que você possa sentir o toque dele, porque nós estamos aqui num culto racional, nós temos a nossa razão, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, nós estamos dando a Ele um culto racional, um culto espiritual, porque nós somos espiritual, nós não estamos mais sendo natural, mas nós somos espiritual, porque o Senhor nos chamou para sermos espiritual, para nós nos desprendermos dessa natureza humana, carnal, para que nós possamos ser vivificado o nosso espírito que tem comunhão com as coisas do alto, aquilo que é divino, aquilo que é sublime, aquilo que é alto, aquilo que é maravilhoso, magnífico, aquilo que pode te dar esperança, aquilo que pode encher seu coração de alegria em meio à guerra, aquilo que pode te encher seu coração de muita graça, essa graça maravilhosa que é a favor de Deus, favor, graça que nós não merecemos, mas Ele nos dá, porque Ele nos ama, Ele te ama, Ele ama a sua família, Ele ama a sua vida, Ele ama seus filhos, Ele ama a sua geração, Ele ama a sua vida, aquilo que Ele plantou em você. Somos plantados, somos chamados carvalho de justiça, amém, queridos? Glória a Deus. Já deu tempo de vocês todos estarem aí, aqueles que ainda vai se chegando. Boa noite, Adriano. Boa noite, Silvana Facioli. Boa noite. Deus abençoe a sua vida, querido. Dá tempo de todos chegarem para ouvir a palavra de Deus através do seu vaso, do seu instrumento, do seu servo, pastor Humberto, que vai estar com muita graça, falando no nosso coração. Boa noite, Gesiel Giolo. Boa noite, querido. Boa noite, Gesiel. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe toda a família Giolo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos passar então para a palavra. Continue aí conosco. Hoje temos muitas coisas para compartilhar nesse domingo de celebração e adoração ao Senhor. Amém. Boa noite. A graça e a paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Que a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento, reine no seu coração, na sua mente, aí na sua casa. Que o príncipe da paz, ele
governe as nossas tempestades, os ventos contrários e nos faça chegar na margem do outro lado. Aquele que fala com o vento, fala com a tempestade e ela para. Ele é o príncipe da paz. Que ele reine nas nossas vidas. Amém? Queridos, nessa noite, é uma noite muito especial. Eu queria que você dilatasse, permitisse que o Senhor dilatasse o seu coração nessa noite, porque nós vamos ser ministrados sobre toda essa realidade, mas olhando pelo prisma do controle de Deus sobre toda e qualquer situação, do teu senhorio, da sua vontade, do seu agir, até naquilo que não gostamos e não entendemos, mas Ele é soberano. Nós colocamos aí a chamada como título, como fazer. É o que fazer, o que olhar, o que pensar, o que escolher, que caminho eu vou, de que lado eu fico. E eu quero pensar algumas coisas e ministrar na palavra a respeito disso. Primeira coisa que eu quero dizer para todos nós nessa noite. A igreja não está fechada. A igreja somos nós. As portas do templo, sim, estão fechadas. Mas a igreja está viva e está se alimentando nesses dias como em nenhum outro tempo. Amém? Eu quero te falar nessa noite, e talvez essa é a expectativa de muitos que se assentam para ouvir a palavra nessas lives que todos os profetas, todos os pastores de todas as denominações têm feito. E às vezes ele quer uma palavra motivacional, uma palavra de esperança, uma palavra de escape, uma palavra de restauração. Mas o nosso papel é de profeta, da palavra. E o profeta é aquele que, quando está tudo bem, ele de repente é tomado por Deus e ele anuncia que vai ter um caos. Depois, durante o caos, o profeta é aquele que anuncia que Deus está no controle. E ele é aquele que anuncia o que vai acontecer depois. Assim como Jeremias. Jeremias chegou e anunciou, olha, vocês precisam se render, que Jerusalém vai ser sediada, Nabucodonosor vai vir tomar, vocês devem se render, aqueles que se renderem vão para ser cativos na Babilônia por 70 anos. Durante o tempo do cativeiro, Jeremias escreve aos cativos. Pensou 70 anos, que era a profecia, Deus enviou Ciro para libertar e trazê-los de volta. Então Deus nunca perdeu o controle. Então, eu quero te dizer o seguinte, o Evangelho, ele não é um Evangelho de autoajuda. Ele é a ajuda do alto. Amém. É um pouco diferente. Deus, amém. E como as igrejas tinham mudado muito performance, Jesus ficou do lado de fora batendo na porta. Porque nós estávamos pregando um Evangelho de autoajuda. Com coach, com ferramentas, com técnicas de crescer, de sucesso, mas não de maturidade nem de raiz. Não a ajuda do alto. Não o Senhor no controle, mas me colocando cada vez mais no controle. Nós buscávamos uma vida religiosa e não uma vida com Deus. Nós queríamos força, capacidade, a bênção do Senhor para fazer do nosso jeito, não do jeito de Deus. Nós queríamos que Deus abençoasse os nossos caminhos. Nós não queríamos andar no caminho de Deus. Nós queríamos que Deus compactuasse com as nossas verdades, mas nós não queríamos a verdade, que é uma só, a verdade de Deus, Jesus Cristo. Então, pensando nisso, eu quero te confrontar nessa noite. Como tem sido esses cultos online, essas lives, que nós temos feito todo dia, desde o dia 20 de março até agora? Tem sido bênção? Como você tem recebido isso? Isso tem servido para despertar você a ter mais intimidade com Deus, a ter uma vida diária com Deus. Isso tem trazido crescimento
para você, tenha aberto seus olhos para ver como Deus vê, para sentir o coração de Deus, para ter Deus como Senhor da sua vida. Porque o propósito de Deus em tudo isso é falar conosco. E Ele está fazendo a parte dele. Amém? E eu quero pensar aqui nessa noite algo. Na verdade, hoje Deus está nos dando, né? Se fosse num tempo atrás, aí quando a única coisa que curava, né, uma dor de garganta muito forte, uma infecção na garganta, era a bezetacil. Hoje Deus vai nos dar uma bezetacil. Amém. Glória a Deus. A bezetacil na nossa alma, a bezetacil no nosso espírito, abrindo a nossa mente para gerar uma metanoia em nós. Amém. Aleluia. Recebe, irmão. Amém. Eu quero dizer para você o seguinte, toda a história, toda, se você ouvir alguém contar, se alguém chegar te falando, se você for contar para alguém, no mínimo, toda a história ela tem dois lados. Toda história, né? De onde veio, quem gerou, é proposital ou não, uns vão dizer que é, outros vão dizer que não, é conspiração política ou não é, né? Tem político se aproveitando da situação ou não tem, há um planejamento para um governo mundial ou não, o objetivo é derrubar o governo ou não. Então vai haver dois lados. E todas essas vozes é para nos convencer. Primeiro, trazer medo, pânico, paralisação. Depois, nos convencer a tomar partido. E está tão paralelo essas duas verdades, dois lados dessa história, sobre o coronavírus, sobre a situação política, sobre o que está acontecendo, que tem hora que um lado nos convence e nós assumimos aquele discurso. Outra hora o outro lado nos convence e nós assumimos aquele discurso. Tem hora que nós queremos sair do isolamento e achamos que é uma simples gripe. Mas de repente o outro lado nos convence que nós ainda temos que ficar mais um tempo e nós damos razão. E eu quero, antes da gente entrar na palavra propriamente dita, eu quero já falar no seu coração, na sua mente nessa noite. Você acha, com toda a sua inteligência, sua capacidade, que qualquer homem na face da terra, por maior maldade que ele tenha no coração, por maior mal intenção que ele tenha a capacidade de fazer o que está acontecendo em toda a terra nesses dias? Pensa comigo. Se fosse o governo tentando atingir só a população, só da classe média para baixo, atingir o pobre, diminuir o contingente, mas o capitalismo lá falaria mais alto. Eles não parariam as empresas, eles não parariam as escolas, eles parariam o trabalho apenas. Se fosse, a tendência do capitalismo seria essa. Você acha que algum governo, por mais ditador que ele seja, ele teria condição de parar as escolas, as universidades? Ele teria condição de parar em todo o planeta, toda área esportiva, todo futebol, todo tipo de esporte, cancelar uma Olimpíada? Você acha? Você acha que teria alguém com o poder de fazer todas essas paralisações? Você acha que a própria maldade dos políticos, a ditadura, mas eles jamais mexeriam e diriam assim, olha, a igreja não pode abrir? Eu não acredito, irmão. Eu não acredito que... E não acredito por quê? Porque no meio de tanta coisa que foi proibida, de tanta coisa que paralisou, há uma ordem. Há aqueles que querem voltar para trabalhar com as suas passeatas, mas são pacíficas, não há nenhum grito de revolta, nenhuma baderna, nenhuma quebradeira. Há uma paz no coração de que é necessário.
A própria confusão no alto escalão dos governos, dos políticos que não se entendem. Na verdade, se nós olharmos, eles estão dando um tiro no pé. Porque com a paralisação do comércio, da economia, os impostos vão diminuir, protelaram para receber a partir de outubro, o caixa das prefeituras do governo vão abaixar. Uma indústria automobilística, igual hoje nós vimos uma reportagem, deixar de produzir esse ano, pelo período previsto de parar, mais de 500 mil automóveis. Então, eu não acredito. Eu não acredito que é uma ação humana. Eu não acredito. Eu acredito que é Deus na sua presciência, é Deus na sua soberania, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Então eu quero olhar, apesar de toda a história ter dois lados, mas para nós, igreja do Senhor, nós temos um outro lado, o lado da palavra, que é a verdade absoluta, que jamais passará. Então nós vamos olhar o que diz a palavra. Amém? Amém. Então, qual que é a visão da igreja? Como igreja nós temos que olhar desse lado. Primeira, vou te dar duas razões do agir de Deus. Primeiro, Deus é Senhor do universo. Amém. Não é da terra não, é do universo. Isso é ponto final. Ele fez tudo e sustenta tudo. Acabou. Segundo, tudo o que acontece na terra está debaixo da vontade soberana desse Deus. Tudo. Amém. Nada escapa da vontade soberana de Deus. Tudo tem a permissão dele para que aconteça. Amém. O dia do meu nascimento, o dia da minha morte, o que acontece comigo, tem a presciência, está debaixo da vontade dele. Seja permissiva, seja proibitiva, seja de misericórdia, mas está debaixo da permissão do Senhor. Lembra da história de Jó? Quero te dar esse exemplo. Deus se reúne no céu com a Trindade, com os anjos, para falar de um homem na terra. Nós falarmos de Deus é uma coisa, imagina Deus falar de um humano. Imagina a glória, imagina o que estava acontecendo no céu. Viste meu servo Jó, temente a Deus, anda nos meus estatutos, desvia do mal, bom coração. E Satanás comparece ali. Da onde você veio? Estou de rodear a terra. Que ele fica rodeando a terra para fazer sua maldade. E ele então faz uma proposta para Deus. Diz que Jó só é tudo aquilo porque Deus deu tudo para ele. Olha, o diabo sabia que tudo que tinha na vida de Jó era da permissão de Deus também. E Deus disse, tá bom, eu vou te provar que não. Pode tirar os bens, pode tocar na saúde, mas Deus deu um limite. Você não tira a vida dele. Deus tem o controle absoluto de tudo, até na ação do diabo. O diabo, para fazer qualquer coisa, ele tem que pedir para Deus. Aleluia. Ele é instrumento de Deus. Aleluia. Amém? E eu quero, pensando nesses dois princípios, que Deus é o Senhor do universo, e que tudo está debaixo da vontade dele, que ele sempre avisou o homem, para o homem se manter em intimidade com ele, em comunhão com ele, obedecendo o que ele dizia, para que o homem fosse bem sucedido e o homem não sofresse nenhum mal, nada. Lá no Éden, Deus falou, olha, o jardim está pronto, é tudo seu, Adão. É tudo seu, Eva. Você só não pode comer de uma árvore. O dia que você comer, você vai morrer. Deus avisou. E o homem desobedeceu. E depois Deus vem, através dos profetas, vem o dilúvio, ele usa em cada campo, ele vai levantando homens, né? E Deus, até que ele então, depois de muito tempo, aquilo chamado de Abraão, ele vai para o Egito, ali o povo fica 430 anos escravo, ele levanta Moisés, e quando ele promete que vai tirá-los e levá-los para a terra prometida, para ser o seu povo, a sua nação, com os estatutos do céu, com a vontade dele, com os parâmetros dele e tudo, Deus avisa. E Deus diz assim, olha, eu estou dando para vocês leis, estatutos e mandamentos,
E quando vocês entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, vocês não podem se esquecer de mim e nem abandonar os meus estatutos, as minhas leis, os meus princípios. Amém. E eu queria agora que você abrisse em Deuteronômio 28:15. E foi isso que Deus deu. Isso ainda nós estamos no Velho Testamento, aguenta aí. 28:15. Capítulo 28 fala as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos da desobediência. O verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Interessante que aqui, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Do verso 16 até o 68, tem uma lista de todas as consequências da desobediência. Deus enumerou uma a uma. Eu queria que você lesse. Minha sugestão é que você leia Deuteronômio capítulo 27, Deus preparando para que isso que ele ia declarar aqui, e depois todo o capítulo 28. E o capítulo 28, do verso 1 ao 14, só que aí Deus dá uma lista das consequências da obediência. Deus é tão bom, tão pai, tão amoroso, que primeiro ele diz, olha, se você atentamente me ouvir e me obedecer, você vai ser próspero, você vai ser feliz, sua vaca vai dar cria, a terra vai dar o fruto, a chuva vai vir no tempo certo, não importa se você está na cidade, no campo, você vai ser próspero, você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Aí ele pega o verso 15 que nós lemos e diz assim, olha, só que tem uma coisa, se você não obedecer, vai acontecer essas coisas. E eu queria, dentro de toda essa lista, que nós não temos tempo aqui, do 16 ao 68, eu quero ler a respeito do que nós estamos vivendo hoje, apenas o verso 22. Vamos lá, Deuteronômio 28, 22. Diz assim, escute, o Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem. E isto te perseguirá até que pereça, até que morra. Essa palavra, tísica, é dificuldade respiratória, coronavírus. Pastor, mas isso é Velho Testamento. Jesus veio e levou toda a maldição. Sabe o que Paulo escreve sobre todos esses mandamentos, ordenanças, obediência do Senhor e principalmente sobre essas duas listas da bênção e da maldição? Ele resumiu tudo em Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se eu planto bênção, obediência, eu colho bênção. Se eu planto maldade, se eu planto desobediência, eu colho maldição. É disso que Deus está falando. Então, querido, sabe, mas aí nós pensamos, pastor, então Deus castiga? Deus é mau? Não, meu irmão, Deus é pai e ele é amor. Mas só que a base do trono dele é justiça. Ele é santo, ele é imutável e é fiel. Como nós gostamos dessa palavra? Ah, Deus é fiel. Sim, ele é fiel com a palavra dele. Ele não é fiel com a minha desobediência. Ele não é fiel se eu estou fazendo tudo errado. Ele não vai tapar os olhos. Ele é fiel com a palavra dele. E ele é tão amoroso, tão bom, ele é pai, que ele nos dá escolha. Eu queria que você fosse um pouquinho para frente, Deuteronômio capítulo 30. Eu quero ler com você do 15 ao 20. Olha bem. Deus deu ali, o capítulo 28, toda uma lista das bênçãos, uma lista das maldições. E aqui no encerramento da releitura das leis, quando Moisés estava relendo para o povo, para ficar na memória que ia entrar na terra prometida, ele faz um resumo agora, de todos os mandamentos do Senhor. Ele diz assim, vocês têm escolhas. O título diz, a vida ou a morte. Capítulo 30, verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus,
ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, se não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então, hoje te declaro, certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus, olha a proposta de Deus, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele ainda dá uma dica, é múltipla escolha, ele diz, marca o primeiro quadradinho, ele diz assim, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, Deus propõe a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E é interessante porque nós olhando para isso, e aí? Como resolver isso? Aí eu quero te falar, nós vamos gastar um tempo aqui para falar da misericórdia do Senhor. Sabe o que é misericórdia? Vem da palavra miséria, de sermos miseráveis, nós estamos cegos, nu, nós estamos no lamaçal do pecado, nós estamos fora da rota, nós estamos fora do caminho, fora de si. Deus olha e tem misericórdia de nós. Misericórdia é uma segunda chance. Misericórdia é Deus dizendo, olha, tem ainda uma oportunidade para vocês. E aí, nós gostamos muito, e hoje está unânime em toda a terra, a igreja liberando a palavra de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a terra. Há um caminho de volta. E se ele colocou essas condições, humilhar, orar, buscar, converter dos maus caminhos, é porque nós não estávamos fazendo. Há uma condição C, há uma condição de volta. Vocês não estavam fazendo isso, vocês eram orgulhosos. Vocês eram cheios de vaidade, cheios de si mesmo, confiando na força do braço, na juventude, na capacidade, no altruísmo, na autoajuda, nas estratégias, nas ferramentas. E por causa disso o orgulho encheu tanto vocês, que vocês pararam de orar, de falar comigo. Vocês não me buscaram mais. Vocês encontraram um caminho largo, um caminho espaçoso e de frutos abundantes, de sucesso, de recreação, de vida regalada, e vocês não me buscaram mais. Aleluia, Jesus. Mas esses caminhos, meu irmão, são caminhos que lá no fim são caminhos de morte. Eu olho para Deus, e nós falamos às vezes nesses dias tanto de paternidade, e nos foi revelado Deus como Pai, que foi o que Adão perdeu no Éden. E eu quero fazer um paralelo aqui para a gente refletir bem profundamente nessa noite. Para você, papai, para você, mamãe. Para mim também. Eu te deixo uma pergunta, duas. O que você está disposto a fazer pelos seus filhos? Se você soubesse que as escolhas deles, apesar de boas, divertidas, de sucesso, os mataria, o que você faria? Ele está no auge, ele está na faculdade, ele tem a sua independência, cada vez briga por mais, está no vigor físico, passeia, recreia, a vida regalada, como se Deus não existisse.
escolhendo, fazendo suas escolhas, escolhendo seus caminhos, e você de repente é tomado e tem uma revelação e você sabe que aquilo não vai terminar bem. Você sabe que aquilo pode matá-lo. Você sabe que aquilo vai destruí-lo. Você sabe que ele naquele ambiente ele vai sofrer. O que você faria? Se seus olhos fossem abertos e você enxergasse o que está para acontecer na esquina seguinte, a hora que ele virar a curva, o que você faria? Provavelmente eu e você, com sinceridade no nosso coração, faríamos o que Deus está fazendo com toda a terra. Ele teve que tirar dos homens a pressa, a correria. Ele teve que nos fazer voltar para as nossas casas, para a origem, para as nossas famílias, para nos acertarmos como marido e esposa, como pais, filhos, para ter intimidade, para ter vida comum, para sentar na mesa, para ter refeição, almoço, janta, café da manhã, lanche da tarde. Porque nós estávamos perdidos, apesar do sucesso, apesar da correria, apesar de tudo, nós achávamos que estava tudo bem. Mas não é assim que o Pai via. Ele via a morte, ele via dor, ele via separações, ele via competição, ele via orgulho. Então ele teve que quebrar tudo isso. Ele teve que matar na nação um monte de ídolo, igual ele fez no Egito. Quando ele mandou Moisés, e cada praga que veio, destruiu um deus, um ídolo do Egito. As águas se contaminaram com sangue quando Moisés tocou, e os magos, com o rei do Egito, chamou seus deuses, seus necromantes, seus feiticeiros, clamando os seus deuses para purificar a água, e eles não foram capazes. Deus derrubou um por um. O Deus da lavoura, o Deus do ar, o Deus da colheita, o Deus da água, o Deus do vento, em tudo que eles acreditavam. Aleluia. E todos os deuses dessa geração, Deus veio nesse mover dele, e eles começaram a cair. Cadê os ídolos do futebol? Cadê os ídolos de Hollywood? Cadê os ídolos da televisão? Cadê os ídolos gospel? Cadê os ídolos dos congressos? Cadê os coaching que tinha a receita para você ser o maior sucesso? Cadê? Cadê as correntes que as igrejas faziam, te prometendo que da noite para o dia a sua vida material, sua vida financeira, sua vida aqui na terra é transformada da água para o vinho? Cadê? Deus derrubou. Por isso eu creio numa ação de Deus. Por isso eu creio que homem algum precisava reunir todas as potências da terra, todos os governos, falando a mesma língua, o mesmo idioma, com o mesmo pensamento, em todas as cidades, governadores, prefeitos, vereadores, polícia, a mente filosófica, todos unidos com um único pensamento para fazer o que está acontecendo ao redor da terra hoje. Então é poder de Deus. Descanse. Deus tem propósito. Amém. Ele não faz isso para nos machucar, para matar. Ele não vai trazer miséria na terra. Não, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle, querido. Louvado seja o seu nome. Eu estou aqui nessa noite com uma voz profética, olhando para as Escrituras como uma profecia. E que nós fomos avisados, assim como o povo lá no deserto. Moisés leu: olha, vocês não façam isso, isso vai acontecer se desobedecer. E eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 21, do verso 7 ao verso 11, um aviso para a igreja. Jesus nos avisando. Por isso, não murmure, não reclame, não fique espantado. Você é do Senhor. Está escrito. Isso aqui foi escrito. Diz assim Lucas 21, do 7 ao 11. Os discípulos lhe perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer?
Disse então ele, Jesus, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grande sinal no céu. Pestilência, querido, Jesus alertou a igreja, isso vai acontecer, a Bíblia está dizendo isso vai acontecer, ele usa o que ele quiser, agora ele está usando o coronavírus para provar os sinais da pestilência. Coronavírus é sinais dos tempos do fim, é para cumprir as profecias, sim, é permissão de Deus, sim. Não se assuste, Deus está no controle. Ontem nós tivemos uma tarde abençoada aqui na mesa, com alguns irmãos que vieram aqui, saudades, tomar um cafezinho rápido, sem nenhum contato, não pudemos cumprimentar nem abraçar, e nós compartilhamos algumas coisas. Interessante que a gente pensar em tudo isso, e que tudo isso está debaixo da presciência, e da vontade soberana de Deus. Da vontade soberana de Deus. E aí nós compartilhamos aqui na mesa, há 8 meses, 10 meses atrás, 1 ano, não me lembro, quando saiu toda aquela preocupação na mídia, um bombardeio dia e noite, jornal, revista, qualquer canal, sobre a camada de ozônio da Terra, que tinha um buraco, que o sol ia esquentar mais, que a geleira ia derreter, e movimentou ONG, movimentou tudo, para tudo quanto é lado, e nada aconteceu. Mas um tempo depois, uns 3, 4 meses depois que isso cessou as notícias, um cientista brasileiro, um PhD, eu não me lembro o nome dele, ele trabalha nos Estados Unidos, na NASA, na meteorologia, estuda o tempo, estuda toda a parte, olhando satélites. Ele estava no Brasil e ele foi convidado por uma revista científica para dar uma entrevista. E esse homem deu uma seguinte entrevista, ele não é cristão. Ele diz assim, olha, é muita arrogância do homem achar que qualquer ação que ele faça na terra é capaz de destruir o que Deus construiu. Aleluia, glória a Deus. Porque ele mesmo escreveu na palavra dele, enquanto durar a terra, haverá sementeira e colheita, e haverá as 4 estações, inverno, primavera e outono. E verão. Sabe? Um cientista. É muita prepotência do homem achar que pode. Você vê, há 4 meses atrás, parecia que a Amazônia ia desaparecer. Você vai lá, era 1% da vegetação, é o que acontece todo ano. É o controle absoluto de Deus. Amém. Agora, o que precisa acontecer nesses dias? E já começou a acontecer. Esses sinais que nós lemos em Lucas 21, que é sinais que apontam para o fim, para que a volta de Jesus aconteça, 2 eventos precisam acontecer. 2. É preciso acontecer um avivamento, e é preciso acontecer, dentro desse avivamento, uma evangelização, uma conversão em massa ao senhorio de Cristo. São dois eventos que precisam acontecer. E o que é avivamento, irmão? Avivamento é esse Deus nos parando, e agora falando de dentro para fora com cada um de nós, inclinando nosso coração, fazendo jorrar água viva daqui de dentro, uma paz, uma alegria que não sabemos explicar, um passivismo que nós não sabemos de onde vem. Tem hora que nós falamos, peraí, eu estou
estou paralisado, estou paralítico, porque eu não consigo nem me revoltar com o que está acontecendo. Mas então esse avivamento. Quando nós olhamos em muitas cidades, tem muitos vídeos circulando. Louvado seja Deus pela internet, pelo celular, pelas mídias. E nós vemos pessoas de todas as religiões, empresários, empregados, ajoelhados nas calçadas, na porta dos seus estabelecimentos, na porta do estabelecimento de alguém, ajoelhado com as mãos levantadas e clamando a Deus. Sabe o que é isso? Avivamento, conversão. É isso que precisa acontecer. Mas isso só acontece de uma forma. O homem, desde a expulsão do Éden, ele foi expulso. Presta atenção nisso. Adão foi expulso do Éden e lá não tinha morte, ele era eterno. Ele saiu daquele lugar e Deus falou que ele ia morrer. Ele viveu 965 anos depois do pecado. Se você estudar toda a genealogia, você vai ver que um viveu 800, Noé foi pai com 500, Moisés viveu 120. E Moisés foi questionar Deus e Deus diz, olha, era por causa da maldade do homem, por causa do pecado do homem, da iniquidade do homem, eu fui abreviando a vida dele na terra. Quanto mais o homem se distanciou da presença de Deus, mais vida curta ele teve. E quanto mais ele distanciou, tirou Deus, foi pondo Deus à distância, mais o homem passou a confiar em si mesmo, na força do seu braço, na sua capacidade, na ciência, na tecnologia, na informação. Mas dentro dele cresceu o orgulho, o egoísmo, a ganância, a competição, a disputa. Então, nós temos essa realidade aqui, mas a realidade daquele Éden, do céu, não mudou. Então, quando Deus vai enviar Jesus, Ele coloca uma voz para clamar no deserto, dentro do coração de João Batista. E Ele diz, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Quando Jesus aparece pela primeira vez no seu ministério, depois de batizado, Ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não chegou uma religião, não chegou um misticismo, não chegou uma varinha mágica. E é tão interessante porque aquele que não andou com Jesus, aquele que perseguia a igreja de Jesus, perseguia os cristãos que era Saulo de Tarso, e que quando tem um encontro com Jesus, ele muda para Paulo e ele agora tem esse entendimento, ele foi ao céu, o terceiro céu, ele escreve para as nações, e a nação da época pungente, né, os Estados Unidos, a Rússia da época era Roma, e ele escreve aos Romanos capítulo 12, ele diz assim, olha, é preciso uma mudança de mente, não vos conformeis com este século. O que é isso, querido? Não tome a forma, não tem esse formato, tem uma formatação do céu, tem uma cultura, tem uma palavra, tem uma economia, tem um padrão de vida, tem um estilo de vida diferente desse aqui. Se você tomar esse padrão aqui como você tem tomado, há resistência desse outro. E quando ele diz assim, arrependimento não é de um palavrão que eu falei, de eu ter magoado alguém, não, é um arrependimento de mudar de caminho, é na mente, é de tirar essa cultura, tirar esse paradigma, tirar essa forma e entrar com a forma do céu, entrar com o padrão do céu, chama metanoia. A lagarta passa pelo processo. Uma lagarta, ela fica num galho lá e ela vai secando e ela vai entrando para dentro, ela fica toda seca, parece que ela vai morrer e de repente ela se abre e dali sai uma borboleta e aquela que rastejava agora voa. E nós somos assim.
O problema é que nós estamos na terra, enraizados com a cultura daqui, cada dia mais bombardeado com a cultura, com a informação, com tudo que quer nos prender aqui, para nos conformar com esse padrão, com esse modelo. Mas esse aqui, ó, esse aqui é o modelo do céu, é o padrão do céu. Então, o que nós precisamos, irmãos? De arrependimento. São dias de arrependimento. O que é arrependimento? Você está ouvindo essa palavra hoje? Você está ouvindo a cada dia? Você está pondo adoração? Sabe? Se arrependa da forma que você fazia. Podia ser boa, mas estava errada. No final, era caminho de morte. Então se arrependa. Porque se você não tiver um arrependimento, uma consciência que aquilo que você tinha prazer, que era bom, mas era caminho de morte, era ruim, você não abandona. Não sai de você. Só vai sair de você, você vai colocar algo novo se você se arrepender. Por isso Paulo escreveu, né, aos Coríntios, dizendo o seguinte: tudo posso, mas nem tudo me convém, nem tudo é lícito, né? Não convém, tem coisa que não convém. Vamos pensar aqui. Deus fez algo muito bom, né, na humanidade, na vida do homem e da mulher. A sexualidade é algo que, né, logo que atinge a puberdade, aquilo já, os hormônios multiplicam ali, e há um despertamento, e é muito bom. Como que Deus faz algo muito bom e depois condiciona só para dentro do casamento? Porque fora do casamento traz dor, traz divisão, traz morte, traz perda, traz separação, deixa os filhos órfãos. Então, é bom, mas não me convém fora do casamento. Tem um padrão aqui para mim praticar. É prazeroso? É. Pode. O mundo diz que pode. O homem diz que pode. O governo incentiva. Eles têm um slogan lá no carnaval, nas festas: olha, vá desde que você faça seguro. E Deus diz: a forma segura é fazer limpo e puro, sem mácula, dentro do casamento. Entende, meu irmão? Então eu preciso me arrepender. Apesar de bom, apesar de prazeroso, apesar de estar na minha escolha de eu querer, apesar de eu tomar todos os cuidados, posso fazer escondido, posso até temer em qualquer momento de descobrir, mas até que descubra, eu desfruto. É bom, mas não convém. E se eu não me arrepender, eu não abandono, porque o arrependimento, ele tira isso de dentro de mim, eu não vou sentir vontade mais, aquilo não me dá mais prazer, e no lugar daquilo entra a doce presença de Deus, as águas do rio da vida começam a fluir de dentro de mim, o Espírito Santo começa a edificar esses lugares, com outros fundamentos, com outros sabores, com os frutos do Espírito, e eu fico cheio de Deus. Então, queridos, sabe? Eu e você somos a igreja do Senhor, templo e morada do Espírito Santo. Amém. Não murmure, não reclame. Sabe? E não foi Deus que criou, que mandou, não. É na soberana, né? Na soberania dele, na vontade soberana dele, permissível, igual ele usou o diabo, né? Para tratar dó por dentro, ele usa situações. Aleluia, Jesus. Deus precisava mostrar para uma nação, Deus queria mostrar para a nação de Israel, num certo período, que eles se prostituíam com a vontade dele, que eles faziam coisas escondidas de Deus. Deus levantou um profeta chamado Oséias e mandou ele casar, ir lá no prostíbulo e casar com uma prostituta, para eles entenderem o amor de Deus
e entender esse relacionamento de um Deus santo, perfeito, mas que mesmo assim ainda queria desposar uma nação, um povo frio, calculista, pecador, rebelde, desobediente. Mas que se eles entendessem, viria a misericórdia, uma segunda oportunidade de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Que esses dias são esses dias. E eu não falo só do espiritual, meu irmão, conformar com esse mundo. Talvez você tinha se conformado com o padrão de família que você estava tendo, com a vida que você estava levando. Aquela correria desenfreada, dormindo a poder de remédio. É verdade. Se realizando na profissão, no trabalho, mas perdendo dentro de casa. Nós, como pastores, nós sentávamos numa mesa para conversar com pais, com mães, principalmente com pais, que olha bem, aquele pai trabalha numa empresa, ele toma conta de uma esteira com 60 funcionários, presta conta para o seu patrão e faz muito bem, faz com o pé nas costas. Mas ele chega dentro de casa e não sabe lidar com o seu casamento, ele não sabe lidar com o seu filho de 3 anos, com a sua filha de 12. E tá perdendo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E Deus freou, Deus aproveitou esse momento, nos freou para nós fazermos esse retrocesso, para nós podermos pensar todas essas coisas. É tempo de avaliação, é tempo de reconstrução, é tempo de rever valores, é tempo. É de você tirar todo aquele formato que existia engessado da sua casa, de levar seu casamento, de levar sua vida, de levar, sabe? E de pegar o formato do céu, o formato de Deus, e falar, nós vamos entrar nesse formato. É como se eu e você, até hoje, apesar de dizermos que conhecemos a Deus, que o amamos, que o servimos, mas nós fomos levando a nossa vida e nós temos uma forma. Ele olha do céu e diz assim, olha, esses tempos, esses dias, eu vou colocar lá na sala da sua casa, no chão, um formato, uma forma de madeira, oca por dentro, e é uma cruz. E você tem que deitar nela, eu e você. Tudo que sobrar para fora, eu aparo. E o que tiver faltando, as quinas, os buracos que tiver faltando, eu completo. É isso que Deus quer fazer. São esses dias. Não tem como fugir disso. Para de ficar tomando partido, igual eu falei, que toda história tem 2 lados. Os 2 estão errados. Nenhum dos 2 tem a verdade absoluta. Nem Bolsonaro, nem Dória, nem o médico tal, nem o que estava, nem o que entrou. E Deus está usando tudo isso para fazer conforme Ele quer fazer. Você acha? Pensa comigo. Qualquer instrução que veio de governo, qualquer pressão que veio, teve uma rebeldia dos caminhoneiros e eles paralisaram lá na estrada e fizeram motim. Qualquer movimento que tem aí, cerca estrada, queima pneu e faz de tudo. Olha o que está acontecendo, não tem um motim, não tem uma revolta, porque ela não veio de homens, é no propósito da soberania de Deus. Amém, Jesus. Glória Então, a Deus. eu creio para esses dias, eu quero deixar encerrar com essa palavra agora, meu irmão. Amém. A palavra do Senhor diz que você crê na palavra? Que é a verdade absoluta? Amém. Deus não é homem que minta, nem homem que se arrependa. Ele mandou escrever e está escrito lá, por Salomão, o homem mais sábio da terra, não houve nenhum antes dele nem depois. Ele mandou Salomão, escreve, Salomão, o coração do rei está na palma da minha mão. Aleluia. E assim como as águas correm, se o rio estiver inclinado para lá, a água corre para lá. Se o rio estiver inclinado para cá, a água corre para cá. Assim é o coração do rei na palma da minha mão.
eu inclino para onde eu quero. Glória a Deus. Deus fez isso com o faraó no Egito. Moisés, você vai lá falar, mas eu vou endurecer o coração dele, para ele não deixar, porque eu preciso destronar os deuses que estão lá. Quando venceu as 10 pragas, Moisés, chegou a hora, Deus foi lá e inclinou o coração dele para deixar. O povo saiu do Egito, estava já a caminho do deserto, Deus voltou lá e endureceu o coração do faraó para que ele pudesse perseguir Moisés, porque Deus queria acabar com todos aqueles inimigos, afundá-los no mar, para que a nação de Israel soubesse que nunca mais aquele rei, aquele exército viria atrás deles. Então, o coração dessas autoridades que falam, que tem o poder da caneta, que tem o poder da palavra, que acha que está fazendo até na sua maldade, Deus está inclinado. A sua paciência, a minha paciência, ou a paz que nós estamos tendo nesses dias, e esse aproveitamento desse tempo, Ele está inclinando o nosso coração, para a gente ficar em paz, ficar parado, ficar pacífico, ter aceitação. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Olha, é o meu desejo, é o meu clamor, que isso tenha destruído você nessa noite por dentro. Tenha te pegado e rasgado, não só as vestes, mas o seu coração. Amém. Que isso possa tirar o seu sono. Vá para Deus. Rasga seu coração. Veja o que você precisa se arrepender. Porque a condição de Deus, nós citamos aí, estamos fazendo noites, fazendo jejum, e citamos 2 Crônicas 7,14, se eu humilhar, se eu orar, se buscar e se converter. Esse é o caminho. Joga o orgulho fora, se humilha. Senhor, eu preciso do Senhor, eu não quero mais esse formato, ele não funciona. Senhor, eu dobro meu joelho, eu preciso do Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero converter dos meus maus caminhos, mas eu preciso identificar quais são, irmão, porque na minha visão, às vezes são caminhos que eu acho que é bom. A balada é boa, a festa é boa, a droga é boa, claro. Pergunta para quem usa se não é bom. O cara viaja, ele não precisa trabalhar, ele não precisa comer, não precisa nada. Foge das responsabilidades, ele é vítima da sociedade, ele não tem compromisso com nada e nem com ninguém. Olha que coisa boa. Mas destrói, mata. Então nós precisamos, irmãos, cada um fazer essa introspecção. E deixa eu te falar, para a gente encerrar. A volta de Jesus está próxima, mas Ele precisa de mim, de você, da igreja. Desse avivamento dentro de cada um de nós, esse processo, essa metanoia, para nos preparar e nos equipar para a multidão de salvos que vai correr para a casa dele, para aprender do Senhor e se render e dobrar o seu joelho e confessar que Ele é Senhor. Amém, irmãos? É esse tempo. É um tempo que o capitalismo não resolve, é um tempo que os políticos não resolvem, é um tempo que ninguém resolve. Ninguém. Eu não posso fazer nada, você não pode. Por isso o título dessa mensagem: como fazer? O que fazer? O que olhar? O que pensar? Que escolha fazer? Que caminho? Corra para Deus. Se arrependa da sua prepotência. É fulano que está certo, é fulano que é isso, aqui é assim, tinha que voltar e vai acontecer aquilo. Não sabemos, mas Deus sabe. Louvado seja o nome. Amém? Que Ele coloque essa paz no seu coração. Amém. E que eu quero pedir para você, em nome de Jesus, seja ousado, tenha coragem, dobra seu joelho essa noite e só faça essa oração. Senhor, eu te entrego o meu coração, como está escrito, que ele está na palma da sua mão. Inclina, Senhor, para onde o Senhor quer. Amém. A sua vontade. Amém. Eu quero a sua vontade para a minha vida. Eu quero a sua vontade para a minha casa. Eu quero a sua vontade para a minha vida financeira, para o meu negócio, para a minha empresa, para o meu viver diário. Eu quero a sua boa, perfeita e agradável. Amém. Amém, irmão? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.
Estou te falando essas coisas como um profeta do Senhor. Eu não vou te dar palavra de esperança, não vou dizer que... Não, eu estou aqui para dizer o que está na palavra. Eu sou um pregador da palavra e selo para te ensinar com toda excelência possível, para que você entenda, porque nós desfrutamos do que entendemos, do que aprendemos. Então, você está sendo ensinado. Deus está falando. Amém? Deus te abençoe. Irmãos, eu quero apresentar aqui, depois a pastora vai orar pelas listas de pedido. Como a parte empresarial é menos, eu vou citar aqui as empresas, né? Que é a Bila Shop, Arteforma, BM Brasil, de Lelo Construções, né? Vencer Imóveis, de Fiorena, Festa Magia, Fernando Castaldini, Fernando Simeonato, Flávio Júnior, Inove Laser, Carol Ribeiro e Salão, Valcore, Marcelo Revestimentos de Interiores, Paulo César Rodrigues, Protec Fran Soluções, Rede Japa Açaí, Rose Andrade, Deixois, VTI Imóveis, né, e os funcionários públicos, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, né, os entregadores, os comerciantes e as autoridades, os serviços de manutenção, de coleta, de limpeza. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os sustente, que o Senhor os levante, que o Senhor seja sobre a vida de cada um deles. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar o tempo todo renovando as forças e protegendo-os em nome de Jesus. Derrama paz. Sim, são todas as autoridades, tem esses corações na palma da mão. Coloca da tua paz. Sim, meu Deus. Sabe, da tua calma, Jesus, do teu, seu jugo é manso e suave. Coloca essa mansidão nesses corações. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós continuamos apresentando, Senhor, cada família que está representada aqui, através, Senhor, dos nomes que estão colocados aqui, os pedidos na área da saúde, na área conjugal, na área financeira, Senhor, em todas as áreas, sim, Pai, o teu socorro é presente, obrigado, o Senhor é um Deus que tudo vê, por isso nós entregamos ao Senhor, Pai, todas essas vidas, Pai, são vidas preciosas, são vidas amadas, são vidas, Senhor, que o Senhor se importa, sim, e o Senhor está atento, Senhor, com a necessidade, obrigado, por isso nós os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Saúde. Ore pela água, pastor. Haja vigor. Amém, Jesus. Pega seu copo com água, você que crê, você que prepara antecipadamente. Isso é exercício de fé, né? Sabemos que é H2O, aqui, aí também é. Mas o Senhor coloca virtude e Ele faz milagres com a água, sem a água, não é por causa da água. Mas nesses dias aqui, Ele nos deu essa direção e pela fé nós estamos fazendo em obediência. Talvez eu nem gostaria de estar, né? Não é, vocês sabem, mas Ele deu a instrução, a direção e nós estamos fazendo, porque cremos, né, na direção, na voz dEle, que há um propósito e se você crê e está fazendo, você vai receber. O Senhor está aqui, esse elemento água, é H2O, algo que o Senhor criou e que em si mesmo já tem o teu toque, a tua virtude. Mas que o Senhor coloque aqui, Pai, a cura, que o Senhor coloque o refrigério, que o Senhor coloque a bênção do Senhor. E que todo aquele que pela fé estiver erguendo esse copo com água, e ao tomar essa água, ele receba aquilo que ele propôs no seu coração. A sua cura, a sua bênção e o seu milagre. Em nome de Jesus. Amém? Tomemos, irmãos. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus assim quiser, que você tenha uma noite de refrigério, de muitas bênçãos sobre a sua vida. Vai compartilhando conosco, dando seu testemunho daquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Amém? Um grande beijo para vocês. Até amanhã.